Com a medicina avançando a passos largos em direção a algoritmos de diagnóstico e protocolos de tratamento, nós médicos parecemos estar esquecendo de ouvir nossos pacientes. Eu estou desatento, não consigo render no trabalho, devo ter TDAH. Eu ando esquecida, não consigo dormir bem, nunca sei onde coloquei minha chave. Diariamente nos deparamos com essas situações nos consultórios de neurologia. A gente vive numa epidemia de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 10% da população brasileira com ansiedade. Para conversar sobre isso conosco, hoje o Papo Sem Neura recebe o Dr. Zelig Lieberman, médico, psiquiatra e psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor e atual diretor do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professor e supervisor do curso de Psicoterapia Analítica do Centro de Estudos Luiz Guedes. Seja muito bem-vindo, Zelig. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui. Obrigada. A gente vive num momento de muita ansiedade, né? Eu acho que isso é importante trazer. É difícil tu encontrar alguém que não diga que está ansioso, né? A gente te trazer aqui é justamente para isso, para a gente poder conversar sobre isso. Eu tenho uma ideia assim que a psicanálise ela tenta entender exatamente isso, quais são os conflitos que estão ligados, mesmo que a pessoa tenha um substrato orgânico para aquele sintoma que ela busca, um neurologista ou qualquer outro médico, né? Enfim, ela pode ter um substrato orgânico, mas assim, estar com um sintoma tem comemorativos psíquicos. E a gente tem que assim, procurar entender os sintomas, né? Porque assim, a tendência da gente, como médicos e tal, é ficar fixado em sintomas, né? E na psicanálise a gente procura entender o sintoma. Porque, assim, um mesmo sintoma pode ter conflitos diferentes como base, entendeu? Então, tu pode ir procurar um atendimento, né, por ansiedade, depressão, ou qualquer outra dessas patologias, ou mesmo patologias orgânicas e tal, mas por isso que a conversa é importante, é entender qual é o substrato daquele sintoma, mesmo que haja uma causa orgânica, né, para poder entender, para poder tratar de uma maneira mais diferenciada. A pessoa chega no consultório, estou com ansiedade. Bom, posso dar um ansiolítico, né? Mas eu não vou saber qual é o conflito que está originando aquela ansiedade, né? Então, tu conversando com o paciente, tu vai entender, olha, o conflito é por aqui, ou é alguma outra questão que está mais num outro âmbito, né? E essa diferenciação é importante para nós, para poder entender não só os aspectos das relações atuais do paciente, como a influência das relações do passado na vida cotidiana atual, porque isso é uma outra questão importante, a gente entender por que um paciente, uma pessoa, né, reage a uma situação X de uma intensidade que muitas vezes é desproporcional ao fato que ela está vivendo. Então, a ansiedade que a gente sente muitas vezes, ela não está necessariamente ligada só ao que está acontecendo no momento, é o significado que aqueles fatos atuais têm na nossa vida, influenciados pelos aspectos do passado, né? Por exemplo, tu rompeu um relacionamento, né? Bom, nós, quando rompemos um relacionamento, ficamos muito tristes, muito chateados, com alguns graus de luto, depressão, mas dependendo de como é que a tua trajetória na tua vida foi feita, né? Como é que ela foi traçada, se tu tem alguma história de abandono na infância, alguma coisa assim, isso vai ter uma repercussão diferente de uma pessoa que teve uma trajetória mais ou menos saudável e vai ter que enfrentar aquela mesma situação de romper um relacionamento, só que com uma outra base. Assim. Acho que, antes de tudo, a gente pode pontuar para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? Que a ansiedade faz parte, né? É um sentimento que todos nós experienciamos, que faz parte, evolutivamente foi importante para a gente. Porém, o problema é quando a ansiedade se torna patológica. Então, tu poderia explicar um pouquinho para a gente essa diferenciação do que é uma ansiedade que a gente pode considerar normal e de uma ansiedade patológica que a pessoa que está sentindo isso já precisa procurar ajuda, né, e um tratamento? A ansiedade, ela, como tu mesmo disseste, ela é parte do nosso aparelho nervoso e psíquico. Assim, né? Por quê? Porque ela tem um aspecto evolutivo de nos defender. A gente precisa ter algum grau de ansiedade, né, para poder lidar com o ambiente, né, porque
o ambiente externo a nós, ele sempre tem um grau de risco para nós. Assim, né? A vida não é fácil, né? E a gente tem que lidar com muitas coisas. Então, tu precisa estar atento, né, aos fatos da tua vida, né, para saber onde é que tu pode andar mais livremente e onde é que tu não vai andar livremente. Né? Então, vou dar um exemplo. Assim, imagino que nenhum de nós, né, vai atravessar o Parque da Redenção à noite tranquilamente assobiando. Entendeu? Tu vai estar olhando para trás, tu vai estar te vigiando com algum grau de ansiedade, porque essa ansiedade vai nos permitir reagir mais rapidamente para fugir de uma situação, para evitar uma situação que nos traz risco. Né? O Freud dava uma ideia assim, que isso teria a ver com, por exemplo, assim, os seres primitivos que andavam na floresta com medo dos bichos que podiam ter na floresta. Então, eles tinham que andar sempre se cuidando, se observando, olhando para o lado, enfim. Né? Como é que se dá a questão da ansiedade quando ela é patológica? Em geral, a ansiedade patológica ela aparece quando a gente lida com a realidade de uma maneira que eu chamo de desproporcional. Né? A gente vai enfrentar fatos da realidade não propriamente com uma visão mais objetiva da realidade. A gente vai enfrentar a realidade permeada pelos nossos próprios conflitos internos, né? Com receio de coisas que a gente tem guardada dentro da gente, que a gente desloca para a realidade externa. Né? Então, assim, a gente vê muitas vezes assim, aspectos desproporcionais. Por exemplo, como eu disse para vocês, nós temos um grau de ansiedade que estava aqui entre nós antes de a gente começar a conversar. Mas se daqui a pouco eu fico com um grau de ansiedade a tal ponto que eu paraliso e não consigo dar essa entrevista, por exemplo, né, é porque alguma coisa tem um significado aqui nessa entrevista, né, que me coloca em risco. Não um risco físico, mas um risco psíquico, de fazer uma má figura, de passar vergonha. Então, um dado importante para a gente pensar quando a gente vê os pacientes ou as pessoas assim, é tentar entender assim, essa ansiedade é proporcional à realidade ou não é? E claro que, quando eu digo isso, que a gente está deslocando para fora, é porque os nossos próprios conflitos internos, né, que vêm da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento psíquico, né, estão deslocados para essa questão, para a realidade externa, e nos dão medo. Assim, né? Entende? Medo de que a gente vai viver situações no presente, calcado no passado, um passado que muitas vezes foi difícil para nós. Pessoas que tiveram traumas na infância, né, vão ter muita ansiedade, porque o mundo se torna perigoso para elas. Né? Uma criança que foi, digamos, submetida a um processo educacional muito severo e que ela teve que conter seus desejos, seus impulsos, ela vai ter sentimentos com relação a isso. Né? E um sentimento que é muito frequente nessa situação específica é a raiva. Então, a pessoa que, quando é adulta, ela vai enfrentar situações difíceis, ela vai ter medo da sua própria raiva, porque ela pode explodir. E a mensagem que foi passada para ela na infância é que a raiva dela podia ser destruidora. Então, o medo dos seus próprios sentimentos também nos causa ansiedade. Né? Que se eu vou entrar numa situação que me é estressante e difícil, eu vou poder perder a minha cabeça, vamos dizer assim, eu posso destruir o outro, isso vai me causar ansiedade. Outra questão muito importante, e mais ainda na vida atual, é a ansiedade ligada ao medo de falhar. Sim, certamente. Entende? É autocobrança, né? A gente se cobra o dia inteiro. Inteiro, sem parar. A gente se cobra o dia inteiro porque assim, a realidade ficou muito demandante. Assim, né? Tem uma pressão muito grande para performar em todos Exatamente, os aspectos da vida. E de uma maneira, de uma velocidade tal que a gente não tem tempo para se acostumar com a mudança de valores, né? Entende? Então, e que muito rapidamente os nossos valores são questionados e de uma hora para outra aquilo que tu acredita, que tu pensa, que tu sente, começa um movimento de dizer que aquilo não tem mais valor, entende? E aí tu te sente perdido, assim, entende? Uma troca de valores e a velocidade é cada vez maior, né? Entende? Se vocês pegarem, por exemplo, uma alegoria, né? Um homem do século XI e botar no XII, provavelmente ele vai se acostumar rapidamente, né? Porque não tinha muita mudança, vamos dizer assim, né? Se tu pegar um homem, vamos dizer, do início do século XX e colocar no século XXI,
é uma outra realidade. A mudança é tanto... Bom, não precisa nem ser assim. A gente mesmo, que tem um pouco mais de experiência, de vida, enfim, né, teve que se acostumar com tanta coisa que mudou desde que eu era criança, né? Entende? Quando eu era criança, sei lá, a nossa diversão era ouvir gravador de fita cassete, né? Hoje, a tecnologia... Sabe mais o que é fita cassete, né? Nem sabe mais o que é fita cassete. Não vou explicar, porque a gente vai perder tempo aqui, mas... Mas Geração verdade, Z nos assistindo. O que é uma fita cassete? Não, é interessante, porque uma vez eu fui dar uma aula num curso, né? E aí estava falando alguma coisa, contando uma historinha lá sobre uma situação X, e eu falei na aula sobre a questão de camiseta de física, né? Sim. Sabe o que é camiseta de física? Sim, né? uma regata. Exatamente. Aí eu vi que todo mundo parou na aula, assim, e ficou... Eu vi um mal-estar, o que houve? Eu disse, não, professor, o que é camiseta de física? Não, é uma regata, né? Só para avisar. Só para avisar. Então, as mudanças são tão rápidas, né? Que, por exemplo, a gente convive com gerações diferentes e, às vezes, a gente não está informado, assim... Do linguajar da geração subsequente. Então, isso gera uma ansiedade também, que a gente tem que sempre correr atrás, né? E se acostumar e lidar. A tecnologia é uma coisa que nos causa ansiedade, né? E até essa era a próxima pergunta, né? Do impacto que a rede social e enfim, as outras partes da tecnologia influenciaram na ansiedade nossa, né? Porque a gente vê isso, a rede social vai nos invadindo. Invade em casa, invade no trabalho. O WhatsApp, que nem eu estava falando antes contigo, né? O WhatsApp é impressionante. Tu chega em casa, tem 150 mensagens. E aí tu não para. Tu não para de trabalhar, tu não para. E as pessoas, elas querem que tu responda logo. Ninguém quer aguardar o tempo necessário, né? Exatamente. Acho que isso é outra coisa. A gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem. Que aconteça, ninguém quer esperar a resposta no momento que a pessoa que está demandando a pergunta possa te responder, ou até mesmo ninguém quer esperar, enfim, o tempo de um tratamento. Estamos muito apressados, né? Então, além de todas as questões pessoais que tu nos citou, tem todo um contexto cultural atual que tem nos deixado mais ansiosos. Essa interferência da tecnologia, né? Que, digamos que isso pode ser considerado um efeito colateral, né? Eu me lembro que muitos anos atrás, deve fazer mais de 20 anos, eu fui num debate na televisão sobre ócio criativo, né? Estava na época aquele livro do Domênico De Masi, né? E aí fomos num debate, aí tinha um filósofo entre os debatedores que disse assim, isso há 20, 25 anos atrás só tinha e-mail, né? Não tinha WhatsApp, essas coisas. E ele já dizia assim que nós vamos ficar escravizados pela tecnologia, né? E já ficou pior, né? Ficou pior. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela realmente, a gente não pode demonizar a tecnologia, evidentemente que não, né? Porque ela tem muitos fatores que são benéficos, assim, né? Por exemplo, assim, muitas vezes a tecnologia permite, por exemplo, que famílias que vivem em lugares distantes tenham uma relação que vamos dizer, os familiares mais velhos têm alguma relação com as crianças que nascem longe dos avós, enfim, e essa tecnologia permite que aquele avô, aquele tio, sei lá, o primo, seja alguém que existe para aquela criança, mesmo que ele não tenha um contato pessoal direto, assim, né? Mas tem esse outro lado da invasão, da intensidade, da quantidade de trabalho que isso demanda para a gente. E além do que, isso é um aspecto quantitativo, vamos dizer assim, né? A quantidade de estímulos que a gente recebe através de WhatsApp, de outras redes, Facebook, Instagram e tal. Essa é uma questão quantitativa. A questão qualitativa disso é o conteúdo dessas redes sociais, né? Entende? Que tem, assim, a gente pode falar do conteúdo, assim, dessa questão que hoje é muito em voga, da polarização, das mensagens de ódio, mas isso é uma questão e é importante, assim, o quanto isso estimula, né, a perpetuação desse tipo de conflito, o conflito polarizado, né, enfim, né, porque é muito mais fácil tu xingar alguém na internet do que xingar pessoalmente, né? Então, né. Mas uma outra coisa que eu acho super importante em termos da qualidade do conteúdo é essa visão assim de que as pessoas elas se mostram no Instagram, né, em todos os aspectos da sua vida. Isso gera
comparações e, né, então a rede social tem essa característica, assim. Claro que ninguém vai colocar coisas infelizes na rede social, evidente, né? Esse é o ponto, exatamente. Então, a ideia é que a vida é uma maravilha, né? Entende? Nesse aspecto. Então, as pessoas botam lá momentos felizes, né? As viagens e coisas assim, né? Isso tem dois aspectos. Por um lado, o aspecto de quem vê, né? De quem recebe, de quem está lá no Instagram, por exemplo, né? E tudo que a pessoa fica, porque o fulano faz isso, faz aquilo, eu não faço, tal. E também o outro lado é que a pessoa que posta essas questões, essas imagens, o quanto ela consegue aproveitar o que ela está vivendo, né? E está mais envolvida em postar, em partilhar e tal, em coisas. Isso pode ser assim, as viagens, as festas de família, né? A relação com os filhos, enfim, todas essas coisas que fazem parte do dia a dia da gente, né? E que me dá essa impressão, assim, tem o lado de quem vê e essa sensação de que está sempre devendo porque não se sente tão feliz ou tão realizado quanto parece que o outro que está lá no Instagram e a pessoa que está postando, assim, por que ela tem essa necessidade de partilhar tantas coisas, assim, às vezes eu fico bem impressionado, assim, que as pessoas não fazem mais nada sozinhas, assim, entende? Como se não postasse, não viveu. Exatamente, Né? exatamente. Isso aí. E que uma obrigação. Isso aí, exatamente. Então, e muitas vezes, assim, isso pode acontecer. As pessoas, às vezes, assim, vamos pegar uma coisa que é muito comum, assim, viagem, né? Às vezes, isso não é de agora, isso é antes de ter as redes sociais, né? Eu me lembro de uma viagem que eu fiz uma vez para o Chile, eu estava num ônibus, uma pequena excursãozinha de um dia ali, e tinha uma pessoa com uma câmera, né? Isso muito antes de Instagram, de Facebook e tal. E a pessoa estava com uma câmera, e ela com a câmera na janela, assim, e ela não olhava nada, ela só olhava através da câmera, né? Aí o guia lá passou umas imagens de uma tribo indígena lá do sul do Chile e tal, e aí aquela pessoa filmando, e as pessoas iam passando para o banco de trás a imagem ali. E aí esse rapaz, ele recebeu a imagem, ele só passou a câmera e passou adiante, ele não observou nada, ele não prestou atenção em nada daquilo ali, ele não interagiu com aquilo ali, né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, assim, tu vai viajar, tu passa num lugar, tira uma foto, posta e vai embora, não olha, não presta atenção nos detalhes, não interage com aquilo que tu tá vivendo, assim, né? Sabe, isso acontece em show. Me dá uma agonia. Sim, porque tu quer ver o artista, né? Tu tá ali, se não tu olha um filme no YouTube, sei lá, coloca um vídeo em qualquer lugar. E às vezes tu não consegue enxergar o artista, tu só vê as câmerazinhas, assim, de celular. As luzinhas e a luzinha, então... do flash. Olha o show, sabe? Olha o show, exatamente. Olha o vídeo em casa. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho super importante nessa questão das redes sociais, da tecnologia, assim, é o excesso de informação que a gente recebe. Há 20, 30, 40 anos atrás, né, se acontecia uma coisa na China, a gente levava 1 mês para saber, 2 meses, eu às vezes nem sabia, né? Hoje é instantâneo, acontecer uma coisa na China ou lá, qualquer lugar do outro lado do mundo, tu sabe na hora, né? Então, isso gera um excesso de informações, né? Inclusive profissionalmente, a gente está sempre com a sensação que a gente está devendo, né? A gente não consegue estudar todos os artigos novos que saem, todos os livros que são publicados, mesmo em literatura e outras artes, né? A gente não consegue ver todas as séries das plataformas, mas isso gera um efeito colateral. A gente fica angustiado, ansioso, porque como é que tu vai numa festa e estão conversando sobre o filme, aquele que tu ainda não viu, a série que tu não viu, o livro que tu não leu, e às vezes a gente está naquela correria e não consegue. Então, esse excesso de informações também nos causa uma ansiedade, porque o Freud tem uma outra ideia, né? Sei que eu falo bastante do Freud, mas enfim, o Freud tem uma ideia que eu acho muito interessante. Ele diz assim, tão importante para o aparelho psíquico quanto receber estímulos é selecionar estímulos. Ou seja, eu seleciono os estímulos do mundo, porque se eu não selecionar, se eu não tiver essa capacidade, eu vou ser invadido, né? Que a gente pode ver um pouco isso, essa dificuldade em ser invadido com os pacientes autistas, né? Que é uma dificuldade que os pacientes autistas têm, essa sensação que eles não, como se eles não conseguissem, em alguma medida, selecionar os fatos, e que qualquer coisa do ambiente causa um gatilho. É um gatilho né, porque tu te sente invadido por aquilo. Como, isso é uma outra questão, isso é uma questão que eu acho que é muito atual, demanda que a gente tenha que ter opinião para tudo.
O que tu acha da guerra não sei onde? O que tu acha do não sei o que lá que aconteceu na Europa, que tal coisa? Ah, a esquerda venceu não sei onde, a direita não sei o que tu acha. Eu não sei se a gente tem condições de ter opinião para tudo, assim, entendeu? Que é uma demanda. Então, eu acho que esse excesso nos causa ansiedade também, né? Tanto que a gente fica, por exemplo, eu penso assim, né? Quando eu tô parada, e eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Eu tô parada ali, vou só descansar um pouquinho no sofá aqui, o Rodrigo dormiu, coisa bem boa. Aí eu paro. Mas eu tenho que fazer isso. E a gente vê, pelo menos assim, agora eu me lembrei, né, do PubMed. O PubMed é um site de artigos médicos, e aí ele diz assim, né? Lá em 1999 tinha 10 artigos sobre isso. Hoje tem 1 milhão de artigos sobre aquilo. Daí tu, 1 milhão? Como é que eu vou conseguir chegar? Eu vou ler tudo aquilo, né? E a gente tem uma incapacidade de ócio muito grande. Né? A gente não consegue descansar. Até pelo telefone mesmo. Quando tu tem um momento ali tranquilo, tu consegue ficar parado sem olhar o teu celular? Né? É muito difícil. Aí ali a gente pega o celular, olha o Instagram, é inundado de informações, como tu nos falou agora. A gente pega o WhatsApp, responde mensagens. Então, aquele momento assim que o cérebro precisa do ócio, precisa daquele momento de maior tranquilidade, não existe mais. É uma incapacidade. Culpa, né? A gente se culpa. A gente fica parado, automático, liga a culpa. Por que tu não tá fazendo outra coisa? Devia ser um meme já, assim, da culpa ali. E essa necessidade de performar também nos traz muita culpa. Porque tu não consegue mais, por exemplo, não é suficiente fazer exercício. Tu tem que fazer exercício ouvindo podcast, né? Não, mas nos escutem, pessoal. Por favor. Exercício, deleta. É verdade. Tu tem que estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Tu não pode fazer uma louça lavando a louça, pensando na vida, né? Não. Tu lava a louça escutando um podcast. É exatamente isso. Tu anda de carro escutando podcast. Aliás, interessante, porque ano passado, eu acho, eu tive que escrever um trabalho para um congresso, e era a respeito de uma coisa interessante, que é uma ideia de um filósofo coreano. Ele diz uma coisa interessante, que assim, ele fala um pouco do Freud também, bom, enfim, então ele diz assim, que na época do Freud, a sociedade era uma sociedade repressiva e eram os habitantes da ordem, ou da obediência, coisa assim, né, da obediência. E que atualmente a gente vive os habitantes do mundo do desempenho, né? E ele diz muito interessante assim, que a mudança também trouxe uma mudança nas relações de trabalho, em que o trabalho se precarizou cada vez mais. O capital e o trabalho, vamos dizer assim, estão na mesma pessoa. Tu é funcionário de ti mesmo. Então, tu tem que produzir, porque a sociedade também te demanda um consumo e tal, né? E ele diz que isso mudou também a lógica, né? A arquitetura da atenção. Que hoje em dia, a gente é multitarefas. Aí ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que um animal na savana lá e tal, quando ele vai beber água, ele está bebendo água, ele está prestando atenção em uma série de coisas. Ele está cheirando o ambiente, ele está ouvindo, porque ele tem uma necessidade de prestar atenção em muitas coisas, porque se ele não prestar atenção, ele vai ser comido por outro animal. Essa multitarefa que a gente vive, é uma coisa, multiatenção, isso não é um progresso, isso é uma regressão do homem atual, da humanidade, a uma vida selvagem. Porque a gente está sempre, segundo ele, sempre ligado fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Então, a gente está, às vezes, assim, vendo TV, com um livro na mão, lendo um parágrafozinho, com o celular, não sei o quê, né? Prestando atenção, mexendo na conta do banco. Então, isso é uma multitarefa que desvia a atenção. E com isso vem as queixas de memória, né? Que a gente recebe diariamente em consultório. Sim, porque a memória, uma boa parte da função da memória é a função da atenção. Se tu não consegue prestar atenção numa coisa, no que tu está fazendo, no que tu está vendo, tu não vai gravar aquilo ali. É mais difícil de tu... Então, é muito mais complicado. Assim, né? Tanto que eu brinco com os pacientes, né? A gente não é um computador que dá para abrir várias abas e aí grava tudo aquilo, né? É impossível, a gente não consegue. A gente grava presta atenção numa aba, fecha a aba, começa a outra aba. E isso é legal, né? Porque em relação à memória, a gente, ao longo da vida, conforme a gente vai envelhecendo, uma das principais coisas que acontecem é a gente perde sinapses, a gente perde conexões. Então, a gente perde a capacidade de fazer multitasking.
Então, às vezes a pessoa que tá ali com 60 anos quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Não vai conseguir. E eu com 30 e tantos não consigo também. Então, é normal não conseguir, né? Sim. É normal, pelo amor de Deus. Mas as pessoas têm que se dar conta disso e poder aceitar. Tu não vai ter como abarcar todas as coisas do mundo, assim. O que é difícil na vida que a gente leva. Assim. Tu falaste 1 milhão de artigos no PubMed. No tempo que eu fazia faculdade de medicina, a gente tinha que ir para a biblioteca. Isso, tinha que pedir. Tinha lá uns livros da Bireme, que era o Birô, não me lembro todo o nome, Birô, não sei, tu chegava lá e ficava folheando um livro, procurando 1 ou 2 ou 3 artigos, era isso, 1, 2 ou 3, que tu tinha que pedir para a bibliotecária, entendeu? E ela mandava para São Paulo e ia vir 2 meses depois. Isso, exatamente. Então, assim, a gente fica com essa ideia que a gente vai poder dar conta de tudo isso que estão nos oferecendo e não dá. Então, tu falou ali um pouquinho do tempo. Então, não será por isso que a gente tem uma sensação de que o tempo está passando muito mais rápido hoje em dia do que antes? Eu acho que sim, porque assim, o tempo é também a percepção do tempo, né? Entende? Então, quanto mais coisas a gente faz, mais corridas a gente faz, as coisas mais corridas e essa multitarefa, essa multi-atenção, tu não presta atenção no tempo. Assim, né? Então, tu tá fazendo, tu vai vivendo, correndo, né? E a sensação que tu tem é que o tempo passou e tu não prestou atenção, tu não fez nada direito e tu não conseguiu te envolver com aquilo emocionalmente, né? Entende? Porque a gente passa tanto tempo correndo e fazendo um mundaréu de coisas que a sensação é essa, tu não prestou atenção, isso é uma outra coisa importante, tu não te envolveste afetivamente com aquilo, emocionalmente com aquela questão, né? Então, assim, porque a nossa atenção, a nossa memória, o nosso aprendizado depende muito do afeto, né? Que as pessoas envolvidas nessas relações, elas vão empregar. Por exemplo, tem gente que preconiza que uma criança, um adolescente, a gente pode aprender tudo na internet. A gente não precisa do professor para isso, né? E não é assim, porque o professor ele vai empregar um afeto naquilo ali, entendeu? Que vai dar uma sensação para aquela criança, aquele adolescente, mesmo a gente adulto, né, vai fazer um curso, coisa assim, é um outro ser humano te ajudando a ligar aquelas, como no processo do bebê, em proporções diferentes, evidentemente, mas aquela pessoa está te ajudando a ligar coisas porque tu está envolvido afetivamente com ela está te dando alguma coisa e que é diferente aquilo que tu recebe de alguém do que tu lê num livro. Não é que a gente não possa ler livros, mas é importante esse envolvimento, a conexão emocional, né, para tu aprender coisas. Assim, né? Tanto que a gente lembra, isso é muito legal, porque quando a gente lembra de uma coisa afetiva, às vezes a gente lembra do cheiro, às vezes a gente lembra do gosto. Vê como a memória, ela funciona de uma maneira diferente. Então, eu por exemplo, eu brinco, né? A minha primeira memória, eu fazendo, assoprando dentro da água, dentro da piscina, sabe? Para poder mergulhar. Eu me lembro do cheiro do cloro. Então, é uma memória afetiva, porque a minha mãe estava do meu lado. Era aquele momento ali de interação. Então, isso é muito legal, né? Isso é que é a memória, é tu ter o afeto ali mesmo. Sobre essa questão, assim, da mente e do cérebro. Porque o que acontece? Muita gente, às vezes, falou, enfim, que tanto a neurologia, a medicina em si, e a psicanálise seriam 2 linhas assíntotas, que iriam, assim, eternamente sem nunca se cruzarem, né? E eu acho que a ideia de estar aqui é justamente isso, é a gente achar um meio termo, achar uma ponte, uma conexão entre as duas, porque afinal de contas, uma não existe sem a outra, né? É interessante, porque a própria psicanálise nasceu de um neurologista, né? O Freud, ele era médico e neurologista, e ele foi se interessando por aqueles casos de pacientes principalmente pacientes mulheres histéricas, né? E ele foi partindo para essa questão, se dando conta que as pacientes com histeria não tinham um substrato orgânico que justificasse os seus sintomas. Então, dá para dizer que essa ideia de que a neurologia e a psicanálise são disciplinas separadas não se confirma. Assim. Além do que, o Freud tinha uma ideia, né, que a gente nasce, né, o bebê que nasce, ele nasce com um sistema nervoso unicamente, né, e que o psiquismo ele é desenvolvido ao longo da vida, da relação com o ambiente, né,
e que o psiquismo seria uma espécie de intermediário entre o sistema nervoso e a realidade. Eu acho que tem uma diferenciação que as pessoas acabam fazendo entre a saúde física e saúde mental, como se a mente e o físico não estivessem interligados. Né? Tu está cuidando da tua saúde física e da tua saúde mental. Tu cuida também. Então é importante tudo isso que tu está nos falando hoje para a gente mostrar como que tudo no nosso corpo está interligado. Né? A gente não tem como fazer essa diferenciação tão grosseira da nossa mente e do nosso corpo. Sim, seguindo na linha das ideias do Freud, né? O Freud tem uma ideia que eu particularmente gosto muito, que é justamente essa junção do corpo com a mente. Todos os atos psíquicos, né, eles vêm das demandas que o corpo traz. Né? Então, de novo, é uma ideia errônea achar que é uma separação entre uma coisa e outra. A gente recebe muitos pacientes com queixas físicas que, na verdade, né, depois de uma certa investigação, a gente chega à conclusão que é uma somatização. Então, tu poderia explicar um pouquinho para a gente o que é isso? Sim, o que acontece? Assim, dentro da nossa da teoria da psicanálise, assim, né, vamos dizer, o natural é que a gente, nesse processo de criação de um aparelho psíquico, né, a gente vá representando dentro da gente o que a gente vive fora da gente. Então, falando figurativamente, a gente cria o ser humano cria dentro dele aquilo que ele vive fora do mundo dele, na relação com o ambiente, ele vai criar aquele mesmo mundo dentro dele. Então, assim, tu vai ter o que a gente chama de um mundo de indivíduos dentro de ti a partir das tuas vivências, ou seja, tu vai ter assim, uma imagem da tua mãe, a do teu pai, que tu vai criando. E esse mundo dentro de ti, ele vai permitir que quando tu tem, assim, à medida que tu vai crescendo e vai ampliando esse mundo interno, que tu vai te sentindo acompanhado por esses indivíduos que tu trouxeste para dentro de ti através de processo de identificação e tal, tu vai permitir que as tuas demandas, as tuas necessidades, antes de tu descarregar como um arco reflexo, né, tu vai poder circular através desse mundo, entende? E eles vão te dar uma sensação de que tu pode transformar aquilo, essa energia da demanda que tu está tendo, né, tu pode transformar aquilo em pensamento, né? E o pensamento te ajuda a tu não ter que descarregar livremente, entende? Vou dar um exemplo. Eu posso estar aqui conversando com vocês e estou com fome. Né? Se eu fosse um bebezinho, né, depois de 2, 3 minutos, eu ia começar a chorar desesperadamente. Como eu tenho dentro de mim uma série de vivências que eu já passei por essa sensação de fome, né, e que eu já fui atendido em outro momento, eu sei, né, que eu posso aguardar e eu não vou sucumbir, eu não vou entrar numa situação de desespero, isso me permite estar aqui e quando eu terminar aqui com vocês, eu vou comer alguma coisa, enfim. Né? Bom, então isso a gente chama de uma tramitação psíquica, é tu poder passar as tuas necessidades pelas tuas experiências e saber que tu já viveste aquilo. Né? Aquilo tu aprendeste com a experiência aquelas vivências que tu está vivendo agora, de novo, vamos dizer, eu estou com fome, né? Eu já passei por fome antes, eu já sei que eu posso tramitar, eu me sinto seguro de que aquela fome que eu estou sentindo não vai me abalar, não vai me destruir psiquicamente. Tá? Então, o natural, vamos dizer, o mais favorável, dentro, como a gente dizia, nas condições normais de temperatura e pressão, é que a gente faça isso. Bom, quanto mais limitado é o nosso mundo, né, que a gente tem que diferenciar um pouco. Assim, quanto mais a nossa estrutura é delimitada, ela é limitada, vamos dizer assim, né, eu tenho menos condições de tramitar as minhas demandas atuais, né, porque o meu mundo interno que eu construí é um mundo limitado por questões de vivências anteriores. Eu fui abandonado, eu não fui bem cuidado, enfim, né, uma série de questões, e que eu criei um mundo interno limitado, a minha capacidade de tramitar aquilo vai ser menor. E então eu vou ter que achar um outro jeito de descarregar aquela energia que está me sobrecarregando. Tá? Um jeito que existe é eu ter atos, entende? Então, por exemplo, se eu estou com fome e eu tenho um aparelho psíquico limitado, eu começo a ficar com aquela fome, eu vou começar a brigar com vocês aqui. Né? Eu vou descarregar aquilo, né? Porque eu não consigo sentir fome sem me sentir
irritado, incomodado, a um ponto tal que eu vou ter que começar a brigar, ou atirar essa caneca longe, ou qualquer coisa assim. Tá? Então, isso é um caminho alternativo no sentido da limitação. O outro caminho é porque eu preciso descarregar aquilo. Né? Eu preciso descarregar. Então, o outro caminho é o corpo. Né? Eu vou descarregar sobre o corpo. Né? Entende? Vai sair da minha mente, aquilo vai para o meu corpo. Né? É uma espécie é um caminho alternativo, patológico, evidentemente. Né? Claro que assim, a gente tem que dividir. Tem pessoas que são estruturalmente o que a gente chama psicossomáticas. Construir uma personalidade por razões lá da sua primeira infância, da dificuldade da interação da criança com o ambiente, ou melhor ainda, do ambiente com a criança, elas não conseguiram construir de uma maneira mais estável esse mundo interno e transferir essas energias para tramitar nesse mundo interno. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa, na vida adulta, que tem sintomas psicossomáticos, porque ela pode estar naquele momento, ou ela tem um mundo um pouco mais limitado, ou naquele momento, por uma série de razões, ela está limitada na sua capacidade de tramitar. Então, por exemplo, eu posso estar muito angustiado por uma situação específica da minha vida, que, por exemplo, tu pode perder um familiar. Perdeu um familiar, a mãe, o pai, o filho, a mulher. Então, tu tá com o teu psiquismo está mais limitado, porque tu está ocupado com aquele luto. Surge uma demanda, né? Eu posso descarregar no corpo, vou formar um sintoma, por exemplo, uma gastrite, por exemplo, né? Entende? Alguma coisa assim. Né? Por quê? Porque eu não estou conseguindo tramitar aquilo mentalmente. É uma questão inconsciente. Assim, né? A pessoa não se dá conta que ela está descarregando, né? E ela vive aquilo. Eu tenho um problema, sei lá, eu estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo, né? Porque ela acredita piamente nisso. Sim. E ela sente, realmente. E ela sente, né? Então, é uma coisa que a gente não pode fazer é dizer, o senhor não tem nada. Exatamente. Justamente por isso que eu quis trazer esse assunto, porque como é uma queixa que aparece seguidamente no consultório, enfim, falando, né, mais da parte neurológica, dor de cabeça, dor no corpo, enfim, pensando... Dor de garganta, tem várias, sim, né? Pode acontecer. Sente a bola, assim, Exatamente, gastrite, super comum, né, é algo que... Mas tem coisas, enfim, tem coisas até a mais, né, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que, entre aspas, convulsiona, né, tem crises e tem esse comprometimento, enfim, da parte de não conseguir realmente lidar. E realmente as pessoas, elas julgam, né? Julgam como se se fosse de propósito. E não é. É totalmente inconsciente, não é voluntário. E eu acho que é super importante falar sobre isso. E também comentar que é super importante, por isso, a gente ter um tratamento adequado, né? Como a psicoterapia ajuda, né? Como a psicanálise ajuda. A gente não pode falar nada, né? Eu e a Carol, a gente acompanha isso faz anos, mas é importante. Se todo mundo pudesse, né? Tivesse condições, conseguisse, claro, nem todo mundo tem indicação, mas é uma coisa importante. Às vezes, eu concordo com vocês plenamente, afinal de contas, eu sou psicanalista, a psicoterapia é importante, mas às vezes as situações, a própria comunidade ao redor pode te ajudar. Às vezes um amigo pode te dizer, olha, eu acho que tu está assim porque está acontecendo tal coisa, tu perdeste familiar, ou tu perdeste tal coisa, ou tu está ansioso porque tu tem que mudar de emprego. Então, a pessoa não se dá conta. Às vezes, alguma pessoa poder te dar uma noção e poder fazer clarear aquilo lá ajuda. Claro, tem coisas mais profundas, né? Enfim, coisas assim. Né? Sim, uma rede de apoio familiar, de amigos é extremamente alguém importante. Alguém possa entender aquilo, acolher aquilo, e muitas vezes acontece isso. E até mesmo encaminhar para um tratamento. Até mesmo encaminhar para um tratamento, claro, exatamente. E, claro, o papel do médico é muito isso, assim, te dar conta que aquilo, tu vai fazer exames, vai fazer investigações e tu não encontra substrato orgânico para aquele sintoma, né? Tu pode encaminhar para o tratamento. Né? Às vezes, até o próprio médico clínico, cardiologista, neurologista, enfim, ouvir um pouco o paciente. E, às vezes, assim, poder ter alguma compreensão ajuda. Assim, né? E até o que a Carol falou uma vez, né? Que é tipo o paracetamol, né? A gente tá com febre, a gente toma paracetamol, né? Mas a gente não trata a causa da febre. Então, às vezes é isso. A gente fica
enfim, tentando tratar o sintoma. Mas o que tá acontecendo ali, né? Mas esse, Manu, é um problema que acho que merece um episódio inteiro, porque tem sido... Todos os transtornos ansiosos têm sido tratados unicamente com uma medicação, como se isso fosse resolver a causa do problema. Exatamente. Tem um certo tamponamento ali dos sintomas, enfim. A gente pode citar aí todo o abuso, né, de ansiolítico, benzodiazepínico, etc. Mas é um tema tão importante que eu acho que merece um episódio só para ele. Não, e deixar claro, né, a medicação, ela é extremamente importante. A gente precisa, às vezes, do apoio ali inicial. Tem muita gente que vai conseguir, enfim, ir para uma psicoterapia, vai conseguir fazer o tratamento, porque tá em uso do medicamento, né? Mas aí a gente vai para uma segunda parte do porquê todos aqueles sintomas. E é importante, né? O quanto a gente deixa de abordar a causa e vai direto só no sintoma. A gente está se encaminhando para o fim, então. É um assunto muito rico. Acho que se fosse deixar, a gente poderia falar sobre ele por várias horas. Mas no final, a gente sempre... Chama a neuroteca? Chama a neuroteca, vamos lá. No final, a gente sempre gosta de dar dicas de filmes, livros, etc., para quem gosta e se interessa pelo assunto possa se aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos começar pela Manu. O que tu trouxe pra gente hoje, Manu? Aí eu vou começar pelo mais divertido de todos, né? O Divertidamente. Eu brinco, né? Eu brinco com todos os pacientes, eu dou o exemplo. Quem estiver vendo dos meus pacientes pode colocar ali, né? Porque eu dou o exemplo o tempo inteiro do Divertidamente 1 sobre memória, formação da memória, porque eu acho lindo. Aquelas bolinhas de cristal, que daí ela descarta o que não é necessário e coloca na estante o que é legal, o que ela quer gravar, né? Mas o Divertidamente 2, que tem a ansiedade, tem o tédio, aquilo lá é sensacional. Para mim é uma coisa genial, né? E tem um outro documentário que eu achei muito bonito, que é Quanto Tempo o Tempo Tem. Maravilhoso também, acho que vale a pena vocês assistirem. Sabe onde tem, Manu? O Quanto Tempo o Tempo Tem no Netflix. E o Divertidamente 2, eu tem acho na que Disney. só na Disney. Na Disney. Só na Disney. No streaming da Disney. É. Eu vou trazer um filme, que é o Whiplash, Em Busca da Perfeição, que é um baterista que, enfim, que busca ser o melhor na área dele. E, enfim, ele tem um professor que acaba sendo uma pessoa um pouco perversa, não sei se o termo está correto pro assunto em questão, mas um professor que tem uma certa relação abusiva com ele desenvolve um transtorno ansioso, ele começa a ligar que o valor dele está muito ligado à performance na bateria, tem um prejuízo físico, tem um prejuízo mental, tem um prejuízo das relações interpessoais dele, então acho que cabe muito bem no nosso tema de hoje, que é a ansiedade. E é um filme muito bom, né? Tem muito sobre autocobrança ali, muito bom o filme, né? Eu acho que é na Amazon Prime que tem. Talvez os meus indicações sejam um pouco mais pesadas, vamos dizer assim, mas eu me lembrei de um livro que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. É maravilhoso. Por que eu me lembrei desse livro, desculpa? Porque ele aborda uma questão assim do quanto eu acho que exatamente essa questão do conflito interno de uma pessoa que é descarregada num ato, assim, né? Eu não vou contar o livro, porque senão... Não conta que eu não li. Mas Tudo é Rio, da Carla Madeira. É muito interessante, né? Que é assim, é uma situação X familiar em que o pai da família, lá, o marido, ele por questões internas dele, assim, que ele não conseguiu elaborar, ele parte para um ato extremo, assim, né? E é muito interessante toda a evolução, como é que as coisas foram desenvolvendo, assim, né? Claro, aí tu pode ver assim, o atual junto com o passado, assim, questões de conflitos internos dele ligados ao passado que desembocam num ato, né, translocado, assim, né? E o outro que eu pensei também é nessa linha, mas é um livro que não é muito conhecido, foi uma colega que me indicou e tal. Até ela me deu de presente o livro, é Dor Fantasma, né? Que é sobre um professor de piano, né, que tinha uma questão, agora me lembrei, que ele era especialista em Liszt, aquele pianista, né? O pai dele era um maestro e ele tinha uma coisa de perfeição, né, ligada à relação com o pai. E ele tinha uma fantasia porque tem uma obra do Liszt, né, que segundo o livro, né, ninguém consegue performar com precisão. É uma obra que parece que é um fantasma dos pianistas e tal. E ele bota na cabeça que ele vai performar essa obra, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com questões assim, ele tem que sobreviver. Então ele é um professor universitário
E é uma coisa assim muito frustrada, assim. E aí acontece um fato que eu também não vou contar para não dar uma... Não dá spoiler. Spoiler, Não spoiler. Mas é um livro muito interessante sobre essa questão assim dos conflitos que a pessoa carrega e os fatos da realidade e como é que é um livro muito impressionante assim pelo grau de autoviolência que esse pianista tem. Assim. Então, eu me lembrei agora do Relatos Selvagens também, que é... Não sei se vocês viram. Sim. Relatos Selvagens É também ele é bem pesado, que é isso, é o extremo. É o extremo, né? né? É o extremo. Ali no Relato Selvagem, a gente pode ver aquilo que eu falei para vocês, a incapacidade de lidar, de tramitar os seus conflitos e tudo desemboca em ato. Se a gente começar a pensar em livros e filmes, a gente vai longe aqui, né? Por ser a ansiedade natural do ser humano, é óbvio que ela vai aparecer nos atos do dia a dia, em diversas situações. Então, vocês começaram a falar, eu já comecei a lembrar, não, mas tem mais aquele, tem aquele outro. Depois a gente pode deixar uma lista ali. A gente deixa uma lista. Porque a arte expressa a cultura, não é? Exatamente. A arte está sempre atrás da... Né? Imita a vida. A arte imita a vida. Exatamente. Então, a gente pode... Se a gente começa a puxar a memória... Só vai. A gente vai longe aqui. Mas... Zélia, tu quer deixar um recado final, então? Não, eu penso assim, eu acho que assim, a ideia é poder ajudar as pessoas a entender, né, que elas possam, dentro do possível de cada um, frente aos acontecimentos da sua vida, tentar parar e pensar, né, dentro dos limites de cada um, evidentemente, por que ela está sentindo aquilo, o que está acontecendo ao redor dela, naquele momento que ela possa minimamente conectar, né, que isso pode ajudar a pessoa a ou às vezes a elaborar uma questão, né? Ou se dar conta que ela precisa buscar uma ajuda, seja um médico, um psiquiatra, um outro médico, eu digo um clínico, ou um médico psiquiatra, ou uma psicoterapia. Mas eu acho justamente isso, que as pessoas possam ter assim, o quanto se pode parar e pensar no que está acontecendo com a gente e qual é a influência do ambiente naquilo, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, assim, né, que ela não conecta o sintoma com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Assim. Mas muito obrigada, Zélia, por ter participado conosco. A gente foi adorou. Espero que volte em algum momento oportuno, né? O assunto é muito rico. E a gente não pode nem falar nada. A gente adora esse tema. Então, muito obrigada de novo. Espero que depois a gente possa conversar mais e que tu possa vir outros momentos também. Não, eu agradeço o convite, sempre é bom, eu gosto muito de lidar com esses temas em geral do psiquismo, né? Agradeço e estou à disposição, né? A gente ter outras conversas. Eu brinco que se a felicidade tem um preço, é o preço da terapia. É o preço da terapia.